Fala aí galera, tranquilo? Bem-vindos de volta ao canal do Gico HQ. E hoje a gente vai debater aqui mais um bate-papo, um vídeo para a gente conversar sobre uma notícia que surgiu essa semana aí, uma notícia preocupante para o mercado de quadrinhos e de maneira geral, que é um rumor sobre um possível cancelamento da linha de quadrinhos da DC Comics lá nos Estados Unidos. Isso porque depois da compra, né, da DC Comics, da Warner Media pelo grupo, pela AT&T, surgiu essa possibilidade e alguns sinais estão sendo dados isso aí já com algum tempo. E a gente vai conversar sobre isso aí, as repercussões que isso pode ter para o mercado aí, depois da vinheta. Fica aqui comigo. Beleza, galera? Bom, então não sei se vocês estão sabendo aí o que aconteceu. O grupo AT&T comprou a Warner Media, certo? E a Warner Media antes era a empresa mãe, da qual fazia parte a DC Comics. Bom, o que significa e por que esse rumor surgiu? Eu li a matéria, começou um bate-papo no meu grupo de WhatsApp, e fui buscar a fonte, né? Saiu numa matéria na revista Forbes, daí começou a surgir os rumores desse possível cancelamento e os sinais que levaram a esse rumor. Bom, a primeira coisa que a matéria cita são os cancelamentos. Por exemplo, a série do Monstro do Pântano, que surgiu lá no DC Universe, que é o serviço de streaming da DC, foi cancelada logo assim após a sua estreia. Então ela era uma série programada para 13 episódios, acabou caindo para 10 e terminou sem conclusão e não vai ter uma continuação. E isso ficou meio envolto em mistérios, inclusive na hora que estava tendo uma coletiva de imprensa sobre a DC, perguntaram lá um dos produtores, ele nem pôde responder, que o advogado não deixou. Outra coisa que aconteceu foi o cancelamento da linha Vertigo, que é uma linha de quadrinhos que já vem desde a década de 80, 90, né, fazendo muito sucesso. Uma linha de quadrinhos mais adultos, que publicou coisas como Sandman, publicou Hellblazer, e uma série de quadrinhos de qualidade, Preacher, e essa série foi cancelada, o selo foi cancelado meses atrás. Outro fator que levantou essa hipótese do cancelamento foi o cancelamento da revista Mad, que também vinha desde a década de 50, também fazia parte, também foi cancelado. Houve um enxugamento no quadro de funcionários, muita gente foi mandada embora. Já tem algum tempo a DC, que era radicada em Nova York, foi para a Califórnia. Então uma série de coisas, né, acontecendo aí de esquisito. A venda vem caído bastante dos quadrinhos, inclusive acho que isso é culpa até das decisões editoriais, né? Aquela coisa de rebuta, acaba, começa de novo, uma nova linha, Novos 52 títulos, e aí logo em seguida que os títulos são lançados são cancelados, muito material de qualidade ruim, aquela coisa da cronologia muito amarrada que acaba afastando os leitores novos, o cara não entende nada. Até conversei sobre isso aqui nesse vídeo aqui, eu estou conversando sobre se o formatinho seria aí uma saída para conquistar novos leitores, e a gente conversa sobre isso. Depois dá uma olhada nesse vídeo se você quiser se inteirar sobre o assunto. Mas enfim, isso aí a revista Forbes começou a levantar, e a gota d'água teria sido a participação quase nenhuma da DC Comics na San Diego Comic Con, que acabou agora recentemente. E no ano passado eles tiveram uma participação bem mais expressiva, né? Com stands gigantes no meio do salão e tudo mais. E esse ano parece que eles ficaram num cornerzinho, sabe? Num canto, dentro do stand da Warner Media, que agora já faz parte da AT&T, desse grande conglomerado aí que está querendo fazer frente à Netflix, à Disney, enfim. Então agora é briga de cachorro grande. Os executivos encaram os quadrinhos como quase nada. Dentro daquele braço, daquele grupo que eles compraram, que adquiriram de produção de mídia, os quadrinhos é quase nada. Então, para eles, por exemplo, é muito mais rentável uma série de TV, tipo, apesar de eu não assistir, não é para mim, não foi feito para mim. O Arrow, Flash, Supergirl, Lendas do Amanhã, tem agora o Raio Negro, são várias séries de TV que estão já há algum tempo e fazendo sucesso. Então,
O que eles alegam é o seguinte: eles não precisam dos quadrinhos para explorar as marcas dos personagens. Isso pode ser explorado em roupa, por exemplo, bonequinho, lancheira, enfim, série de TV, animação. Não é que os personagens iriam acabar. O que iria acabar seria o braço editorial que produz quadrinhos. E isso assim, eu como leitor e produtor de conteúdo, eu acho muito triste, né? Mas aí o próprio Dan Didio, não sei se ele é presidente, qual o cargo, ele como cargo de chefia importante dentro da DC Comics, e ele fala ali que a culpa é deles mesmo, porque assim, hoje ele fala, né, nessa matéria da Forbes, eu vou deixar o link aqui para você poder dar uma lida, tá em inglês, tá? Mas tudo que eu tô falando tá lá. Então ele fala o seguinte: hoje os leitores procuram mais republicações, coisas que foram lançadas há 40 anos atrás, do que os novos produtos, que os novos quadrinhos. E ele fala, então a culpa é nossa. Ele assume essa culpa aí. Aí vem o que eu havia debatido nesse outro vídeo que eu falei, que é a questão do conteúdo produzido para leitores mais velhos. Ou seja, o cara começou a ler há 40 anos atrás, quando eu comecei, e continua acompanhando aqueles personagens até hoje, comprando em banca. Então, um leitor novo que vai à banca e vai pegar lá, sei lá, Batman número 94, não vai entender nada. A história já está começada, e são arcos longos, então, cara, são 12 números para poder concluir, já pensando em encadernar aquilo no futuro. Então, o mercado está meio que se auto-sabotando com isso aí, eu acredito, né? E é triste, porque quadrinhos é mais uma forma de leitura, para muita gente a porta de entrada de outro tipo de leitura. Estimular a leitura é muito importante, a gente está lendo cada vez menos, isso é preocupante. Então eu acho que cabe a nós, aqui já falei no outro vídeo, cabe a gente dentro de casa estimular a leitura na medida do possível. Sei que tem que enfrentar uma concorrência aí com tablets, smartphones, Netflix, então, a facilidade de conteúdo é muito maior hoje, né? Mas eu creio que a gente tem como reverter, como já também deu exemplo do Japão no outro vídeo. No Japão, 97%, eu estava assistindo um vídeo agora ontem, no vídeo eles fazem uma pesquisa rapidamente, assim, na rua. 97% das pessoas que eles entrevistaram leem mangá no Japão. Aí tem mangá para dona de casa, para empresário, para guri, para menino, menina, sobre esporte, sobre culinária, sobre tudo que você pode imaginar. As lojas de mangá são uma coisa gigantesca, assim, sabe? Então tem título para todo mundo e todo mundo lê. Então não é só por causa do acesso a facilidades tecnológicas que a pessoa para de ler. É um problema cultural. E aí, nesse outro vídeo que a gente fala sobre formatinho, eu debato que poderia ser, o próprio Dan Didio fala, a volta aos quadrinhos produzidos há 40 anos atrás. O que era esse quadrinho produzido há 40 anos atrás? Era isso que está aqui, ó. O cara comprava a revista e ali dentro tinham 3 ou 4 histórias completas, ou assim, elas se completavam na própria revista. Você comprava o gibizinho, o cara ia lá, comprava o gibizinho e lia. Aqui também, ó, você pegava lá, tem ali 4, 5 histórias completinhas, ou 3 histórias, ou uma história que começa e termina na própria revista, certo? Então você podia chegar na banca ocasionalmente, e em 3 ou 4 linhas você definia, ó, Batman é um cara, detetive, e o resto são as histórias. E é o que eu procuro. Ó, por exemplo, o Bonelli, os quadrinhos da Bonelli fazem isso com sucesso até hoje. Você compra um gibi Tex número 325, você vai pegar, você vai ler, vai entender a história e rapidamente você pesca quem são os personagens, sem ter que continuar. Outros caras que faz isso é o Maurício de Souza. Os quadrinhos do Maurício, lá mais infantis, todos, né, começam, terminam, as histórias estão ali, autocontidas. Então você tem como oferecer um conteúdo interessante para o leitor ocasional. Modéstia à parte, humildemente, é o que eu faço com meus quadrinhos. Então, se você comprar o Salomão Ventura, que é o meu quadrinho de terror, nesse aqui é o almanac que eu relancei com o primeiro número. Você vai ter 3 histórias aqui dentro. Todas as 3 histórias têm começo, meio e fim. Você não precisa comprar, acompanhar, seguir. O cara vai pegar e vai ter uma leitura completa só com essa revista aqui. O Esquadrão Vitória, mesma coisa. Apesar de eu, quando eu produzi esse gibi, eu ter pensado assim, para dar ares de uma coisa que é continuada, ele já começa assim, ele chegando de uma história, de uma aventura, a história termina aqui mesmo, você não precisa acompanhar. Então,
fazer uma faculdade para saber tudo sobre aqueles personagens, entender e se divertir com a história. Ali mesmo você já fica sabendo o que é. Então, cara, eu acho que assim, uma volta a esses quadrinhos mais simples, assim, menos preocupados em encadernar ou seja, preocupado em ser uma boa história, eu acho que seria uma solução. Fico preocupado com essa notícia aí, espero que não termine, esse quadrinho não termine com fim, e sim com continua, né? Porque são personagens que a gente gosta muito, personagens importantes para a cultura pop mundial em geral. Fico triste que se isso acontecer, espero que não aconteça. E por enquanto é só um rumor. Mas eu queria ouvir vocês aí, o que vocês acham desse rumor aí? Será possível? Isso quase aconteceu, né? Não sei se vocês já leram aquele livro Pancadaria. Em 84, quase que a DC Comics fechou seu braço de quadrinhos. Ou melhor, eles iam parar de publicar eles iam licenciar para Marvel. Porque só alguns, os mais importantes, né, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, seriam publicados pela Marvel. Isso quase aconteceu, porque os empresários lá, desde aquela época, 84, já achavam que aquilo ali não fazia sentido, estava perdendo dinheiro. Eles ganham muito mais dinheiro com licenciamento do que com a impressão de quadrinhos. E será que essa história vai se repetir agora com outro final? Dá para imaginar hoje um mundo sem quadrinhos da DC Comics? O que você acha? E qual seria a solução? Você acha que essa solução que eu propus aqui de histórias mais simples, autocontidas, menos títulos, mais barato, será que é a saída para isso? Bom, quero ouvir vocês aí. Novamente, muito obrigado aí por sua participação. Compartilha esse vídeo aí, vamos conversar sobre esse assunto e me ajuda a divulgar o canal e me ajuda a criar novos leitores, né? Apresenta um gibi para alguém, oferece um gibizinho da Turma da Mônica, uma coisa mais simples para uma criança. Vamos tentar criar novos leitores aí, para que essa história, como eu falei, não termine com fim, e sim com continua. Valeu, um abraço, gente, tchau.